Olá pessoal, eu quero falar um pouco sobre como a experiência de ser muçulmano no Brasil. É um tema que o pessoal fala muito, mas geralmente o pessoal não entende, não conhece ninguém. Geralmente eles dizem, olha, quando eles chegarem aqui, vão fazer isso e aquilo, só que geralmente o pessoal não conhece. Então eu vou relatar um pouco da minha experiência. Eu venho de um lar católico, né? E minha família, todo mundo na verdade que eu conheço é católico, evangélico. Eu já fui evangélico, só que em um período da minha vida eu tive curiosidade de conhecer outras religiões, né? Até porque eu fui, na minha adolescência, teve um momento até ateu, cara. Sabe quando você já teve um pouco de tudo, todo tipo de curiosidade acerca de questões teológicas. E quando você é novo, que você não tem internet, você não tem tanto acesso à informação, porque nem computador eu tinha em casa, né? Então, tudo que eu ouvia sobre religiões era o que as pessoas diziam. Então eu fui crescendo com isso. Aí teve uma parte da minha adolescência que foi evangélico, depois saí, aí depois de adulto eu voltei, passei uns meses. Eu era um cara que era tipo a pessoa que ajudava a abrir a igreja, no sentido de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Nessa época eu morava até um pouco longe da igreja, eu ia a pé, então meio que eu tinha um esforço. Só que eu sempre tive umas dúvidas, né? Então minhas dúvidas eram voltadas aqui à questão de Jesus, da forma que se explicava o cristianismo, né? Então eu saí, fui estudar o budismo, visitei a Umbanda, mas eu sempre fui um cara islamofóbico, na real, né? Sempre fui, porque eu via as coisas, tipo, se eu fosse no meus Facebook antigo, eu vi lá postagem falando do profeta Mohammed. Da pior forma, eu nunca sabia nada sobre Islã, mas eu falava como se eu conhecesse. Então eu fui pesquisar, né? E a primeira coisa que eu descobri através da internet sobre um verso do Alcorão dizia o seguinte: que tudo que acontece de bom foi Deus que fez, né, com a gente, por conta de Deus, e tudo que acontece de ruim é por nossa causa. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Inclusive era uma coisa que batia muito na minha mente, porque o pessoal tudo enquanto é o demônio. O demônio isso, o demônio aquilo. As pessoas tendem a fazer o demônio maior do que é. Essa é a realidade. Então, tipo assim, eu tinha essa discordância, no sentido de acreditar que, olha, o demônio, cuidado do demônio, isso que eu nunca pirei muito nisso, não. Eu sempre pensei, bom, Deus é um e ele é superior, então não tem por que temer, né? Então eu fiquei naquela. Então eu fui pesquisando isso em 2023, mais ou menos no... Se tiver um grilo aí piano, vocês me desculpa, mais ou menos em agosto... Não, junho, julho, por aí, julho, acho que foi julho de 2023... Eu fui pesquisando, acho que eu passei mais ou menos uma semana pesquisando ou menos, cara. E nesse tempo, eu já consegui me convencer que aquela teologia servia para mim no sentido de que eu meio que já concordava com aquilo, de certa forma. Eu meio que já concordava. Então, falei, bom, eu tenho muito preconceito com isso, mas parece que eu pareço com isso mais do que eu imaginava. Porque tudo se encaixa para mim. Cronologicamente, a explicação, a única coisa que para mim foi difícil foi a questão da crucificação de Jesus, né? Que o Islã não reconhece que Jesus foi levado aos céus em vida, igual um profeta antigo que aconteceu a mesma coisa, que eu não lembro o nome agora. Mas quando eu fui estudando, perguntando às pessoas que eram da religião tal, me explicaram assim. Eu falei, pô, mano, é isso, beleza. A questão também do dízimo, né, do cristianismo, que você tem que dar dinheiro e tal. No Islã, geralmente eu recebo, porque quem é pobre já recebe dos ricos. Então, tipo, mesquita até recebe dinheiro, se for uma ajuda voluntária, mas não é obrigado, Quem vai pagar é quem tem uma quantidade de ouro ou prata, que está naquela época, né, hoje em dia se converte para dinheiro mesmo, que tinha que bater uma cota lá anual, e se você tivesse, você paga, acho que 2%, entendeu? Tipo, nem 10%, é tipo 2,5%. Se você tiver, acho que 27 mil reais por aí. Então você tem que ser basicamente o padrão rico no Brasil para pagar dízimo no Islã. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu mesmo, até no Ramadã, eu recebi dinheiro, né? Pessoal, então assim, não era pelo dinheiro, era mais pela consideração. Consegui emprego por conta de irmãos da fé em outro estado.
Fiquei naquele estado por pouco tempo, né, por motivos pessoais, voltei, mas isso me abriu a mente, porque até a forma que eu via a geopolítica no Oriente Médio era de uma forma muito julgadora, preconceituosa, e depois que você percebe a realidade dos fatos, você vê que as coisas não são como as pessoas dizem. E a respeito de como a sociedade trata, né, o Islã, bem, eu não posso dizer para todo mundo, né, assim, com a minha fé. Então, tipo assim, os caras falam tanto de opressão no Oriente Médio, mas eu vivo numa fé que se eu falar para todo mundo é uma ofensa, a pessoa vai se zangar, ela vai querer, não, mas não pode. Então, de certa forma, o cara recebe até ameaça, tipo, se você falar no Twitter, no Instagram, que o cara tá atrás de uma tela, o cara vai te ameaçar. Como várias vezes eu sofri essas ameaças aí de esses incel aí. Mas enfim, mas eu percebo que o que os caras falam de perseguição, de certa forma, o muçulmano no Brasil passa do discurso, né? Agressão tem mais para mulheres, que mulheres usam hijab na rua, então a questão do véu ela é mais clara. Quando eu tô andando na rua, a pessoa não sabe qual é a minha fé, mas quando a mulher anda, ela é mais oprimida por conta dela estar usando. Ou seja, o pessoal fala tanto da opressão para usar, mas geralmente é por usar que acontece, né? E tem todo aquele papinho de terrorismo, pá. E a gente sabe que isso aí é uma coisa mínima, e se a gente for falar de terrorismo mesmo, é só analisar as tomadas políticas dos Estados Unidos pelo mundo. Eles são o maior país terrorista do mundo. O que eles passaram em 2001 não é um terço do que eles fizeram, entendeu? Não é nada, não significa nada comparado com o que eles fizeram. Então, assim, quando a gente começa a estudar geopolítica, história, Islã, porque é uma religião que quer que você estude, que quer ver seu esforço, não é que você só vai acreditar cegamente, você tem que estudar, você tem que buscar questões de refutações, entendeu? Então você percebe que é um mundo diferente, né, em relação ao que você estava. Eu estava mais numa bolha que eu acreditava no que as pessoas diziam, elas diziam eu acreditava, era isso e pronto. Claro, dentro do cristianismo tem vários grupos que estudam muito, mas dentro disso eu não estava, né, dentro desse grupo histórico. Por quê? Porque geralmente se estudava muito a Bíblia, e dentro do Islã se estuda o Corão, a Bíblia, a Torá e os efeitos históricos, né? Então tem toda essa diferença. Pelo menos a que eu experimentei, né? Eu não estou dizendo que é uma regra geral, mas eu vivi isso e eu posso falar pela minha experiência. Pela dos outros não tenho culpa, né? Então é igual quando fala assim, porque o grupo Estado Islâmico foi tal comigo, irmão, não sou eles não tô lá não, velho. Porque o muçulmano ele não joga nota de repúdio, na verdade ele joga, mas você não segue nenhum no Instagram, no Twitter, como é que você vai ver? Você espera que passe no Jornal Nacional? Quem é que financia aqueles programas lá? De qual religião? Os caras. Você tem que ver esse ponto também. Qual é o país que mais combate? O Irã, né? O Líbano. Então, tipo assim, o pessoal não sabe de nada. Então, é uma questão que pra mim é muito diferente, né? Eu sou o único da minha cidade, então antes das pessoas falarem de vida no Oriente Médio, sobre não sei o que, mulher no Afeganistão, tenta olhar um pouco mais pro seu espaço, cara. Tenta ver como é que as pessoas, sei lá, de Umbanda, espírita, que é de outras culturas que não é cristã, como é que ela se sente. Porque, de certa forma, embora as pessoas cristãs, alguns, não todos, mas alguns acusem que outras religiões querem impor coisas à força, aqui no Brasil, com a bancada evangélica na política, já estão fazendo isso. Olha, teve um dia agora, teve uma prefeitura que os caras querem fazer lá o dia do Zé Pilintra, e os caras não aprovaram. Tinha uma proposta, os caras não aprovaram. E atrás tinha uma cruz, ou seja, é laico. Claro, laico não é ateu, mas mesmo assim não tá dando espaço para outras pessoas, né? Então, tipo assim, se todo mundo do Brasil quisesse converter ao bando, ao Islã, e aí quem que ia barrar, ia puxar uma guerra, como é que ia fazer? Então não tem cabimento, cara. Então é isso, fica a reflexão, né? Realidades diferentes e mentes abertas entre mentes fechadas.